nós vamos aprender a terceira chave da Casa de Paz. E essa chave é a chave para restituição. E o texto base dessa chave, que é o texto das dracmas perdidas, está em Lucas 15, do 8 ao 10. Está aqui, mas quem quiser abrir aí na sua Bíblia. O texto diz assim: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, aqui a gente vê nessa história, pode passar, por favor, que havia alegria nessa casa, né? Essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Dracmas, naquela época, era como dinheiro, né? Então, era algo de valor, né? Era algo valoroso para aquela mulher. E ela tinha perdido, ela tinha 10 e ela perde uma. E aí ela vai prontamente procurar a dracma, né? Imagino que, como hoje, se uma moeda cai numa casa que tem muitos móveis, você não enxerga ali tão prontamente. Você precisa, como diz a palavra, ela foi lá, varreu a casa, né? Mexeu nos móveis para procurar aquela dracma que ela tinha perdido. E quando ela acha, ela fica muito feliz. Ela fica tão feliz e era tão valoroso aquela dracma para ela que ela ainda chama as vizinhas, né? E pede para que todas as amigas dela, as vizinhas dela, as pessoas que estavam ali naquele vilarejo, se alegrem com ela, porque ela achou que ela tinha perdido, né? E aí ela compara essa descoberta, isso que ela reencontrou, com a vida de uma alma que se rende aos pés do Senhor, né? Então, havia muita alegria naquela casa, porque ela encontrou a dracma que ela havia perdido, né? E quando você for lá na Casa de Paz, ensinar para o filho da paz, que é o anfitrião da casa que abriu ali o lar para você ministrar, você precisa dar a ele a oportunidade de aprender a encontrar coisas que ele perdeu dentro da própria casa, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas dentro da própria casa, né? Sabe quando some seu celular, como some o controle da televisão, quando some a chave, você sabe que você não tirou de dentro de casa. Não tem como você ter esquecido na rua, ter caído, alguém ter roubado. Você perdeu ali dentro de casa. Você sabe que está ali, mas você não sabe onde está. Sabe aquela hora que você quer mudar de canal, o controle sumiu, parece que evaporou? Então, assim foi com a dracma. Estava ali dentro da casa dela, mas havia se perdido. E muitas vezes a gente acaba perdendo coisas de muito valor dentro de casa, né? E a gente vai entrar em casas em que Deus quer restaurar. Deus, dentro dessa casa, ele já ensinou como tornar essa família bem-sucedida, com a pesca maravilhosa, que é a primeira chave. Ele já veio com uma unção de curar essa família, né? Principalmente no interior, na alma das pessoas, mas também creio que há uma unção que, se houverem doenças, esses doentes também vão ser curados. E agora Deus quer ensinar para essa família a recuperar valores, valores importantes dentro de uma família que muitas vezes se perdem no dia a dia, na correria, nos problemas, nas dificuldades, valores ficam perdidos, né? Então, quais são os valores que estão perdidos muitas vezes dentro das casas? Podem ser vários, mas a gente, né, vai focar em alguns deles. Primeiro, o respeito, né? Muitas vezes, no dia a dia, por causa da correria, enfim, por causa de um desgaste, por causa de falta de comunicação e de diálogo, por falta de perdão, né? As famílias, elas vão perdendo a noção de respeito entre uns aos outros. Então, infelizmente, em muitas casas hoje, as pessoas, elas são extremamente egoístas, né? Elas só pensam em si mesmas. A gente está, infelizmente, numa a era tecnológica é muito boa por alguns aspectos, pelo aspecto de que a gente tem a comunicação muito fácil, a gente tem acesso à informação de forma muito rápida, mas a gente está numa era de que as pessoas, elas só pensam tão em si mesmas e estão ficando tão egoístas que, dentro de uma casa, irmãos se comunicam por WhatsApp, ou pais e filhos se comunicam por WhatsApp, né? Não tem mais aquela conversa, porque os amigos do WhatsApp são muito mais importantes e interessantes do que você gastar tempo ali sentado na mesa, conversando com seu pai, com a sua mãe, né?
Ou mesmo maridos e esposas que não conversam, que chegam em casa e o WhatsApp não para, né? Chegou em casa, mas o trabalho foi com a pessoa para casa, né? O trabalho não ficou lá no trabalho, foi embora junto para casa. E aí você não tem tempo para conversar com o seu cônjuge, né? E você vai se tornando cada vez mais egoísta e só olhando para si mesmo. Mentem, às vezes, para fazer as próprias vontades, e aí isso quebra a confiança, e aí é filho que não honra pai, né? É pai que acaba passando do limite da autoridade que tem, acaba irando o filho, e a Bíblia diz que assim como os pais devem honrar os filhos devem honrar os pais também não podem irar os seus filhos, né? E as coisas vão se invertendo e vão ficando muito ruim dentro dos lares. Então, o que Deus quer nessa terceira chave é trazer de volta essa essência do respeito. Ele quer trazer de volta de que é importante, é de suma importância dentro dessa casa, dentro dessa família, que valorize a vida do outro, né? Que tenha dignidade, que tenha respeito, mas que, além disso, tenha atenção, né? Que um filho possa conversar com o pai e esse pai possa realmente dedicar tempo a esse filho, de se importar com o problema dele. Se ele está preocupado se ele vai ganhar ou não um torneio de futebol, para ele, naquela idade, é um problema, né? E o pai precisa ali participar daquele momento. Assim como o filho, muitas vezes, pode ajudar os pais dentro da inocência das crianças, muitas vezes elas falam coisas que adultos, de repente, não teriam coragem de falar. Né? Participar dos sonhos e crescer dentro disso. Outro valor que vai se perdendo também pelos mesmos motivos dentro de uma casa é o carinho, né? O amor, o amor verdadeiro, ele é demonstrado por carinho, né? E tem várias formas de se demonstrar carinho. Tem gente que demonstra carinho cuidando, né? Se importando. Tem gente que demonstra carinho beijando, abraçando. E cada um é de um jeito. Mas é importante que você demonstre esse carinho para as pessoas que estão dentro de casa, porque às vezes a gente é muito carinhoso, muito amoroso com as pessoas de fora, né? Várias vezes a gente já pregou sobre isso aqui, né? É fácil você ser carinhoso, abraçar, beijar, cumprimentar um por um aqui na igreja, mas às vezes você não tem tempo, não tem predisposição ou não tem interesse em beijar e abraçar as pessoas que estão dentro da sua casa. E o diálogo também, ele se torna extremamente importante dentro do carinho, porque quando você conversa, você sabe os problemas das pessoas, você sabe as dificuldades, você sabe do que ela está precisando, você sabe como orar por ela, porque ela te disse, eu estou com um problema, né? E elogios, né, de você afirmar de que a pessoa está indo pelo caminho certo, tanto um pai, um filho, um esposo, uma esposa precisam dessas coisas dentro de uma casa para que se gere prazer por estar sempre junto, né? E aí na apostila tinha essa pergunta: você já beijou seus familiares hoje, né? Porque às vezes a gente esquece, né? Não dá tempo, mas a gente tem que aprender a colocar as prioridades no lugar certo, né? Antes de você sair para trabalhar, que talvez seja a primeira coisa que você acorde, fala assim: ai, meu Deus, eu preciso trabalhar. Mas antes de você ir trabalhar, você não sabe, né? A gente não tem domínio da nossa vida está na mão do Senhor. Em nome de Jesus, a gente quer sair, quer voltar inteiro para dentro de casa, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Então, antes de você sair para trabalhar, ame as pessoas que estão dentro da sua casa. Vai, dá um beijo, dá um abraço, deseja um bom dia, né? E ensine isso para as pessoas que vão estar lá na sua casa de paz. E a espiritualidade é mais um valor que vai se perdendo dentro de uma casa, principalmente em casas que a gente vai entrar, que as pessoas ainda, provavelmente, não vão ter conhecido a Cristo. Então, para vocês, talvez esse cenário não seja tão aplicável na sua vida, mas dentro da vida lá da pessoa da sua casa de paz, seja exatamente assim. A parte espiritual dela só se desenvolve quando ela tem que casar, porque aí ou ela vai diante de um pastor, né, ou diante de um padre, alguma autoridade religiosa, e ela se importa com aquilo, né? Quando ela vai batizar os filhos, se é na igreja católica, vai levar até lá a igreja, né? E aí nunca mais lembra de Deus. Aí só vai lembrar de Deus na hora da tribulação, né? Na hora que vem uma doença, que vem um problema, que vem uma falta de dinheiro, que vem um desemprego, aí todo mundo conhece a Deus. E a primeira pessoa a quem se clama é a Ele. Senhor, por quê? Senhor, me ajuda. Senhor, me acode. Senhor, abre a porta. Senhor, cura.
né? Mas nesse meio tempo entre o batizado e o casamento e o problema que você tem, não se desenvolveu o relacionamento com ele, né? Então fica uma espiritualidade muito apagada. Ela não vive a intensidade que o Senhor quer viver com ela. Ou num velório, quando uma pessoa parte, né? No momento da dor e da aflição. Mas essa primeira parte pode parecer muito incomum para a gente, mas essa segunda parte falou muito comigo. Eu estava lendo a apostila, a Fernanda ainda estava do meu lado, e eu falei, nossa, isso aqui é forte, né? Que muitas vezes a espiritualidade ela vai se tornando, ela vai saindo tanto da nossa essência, e se a gente não tomar cuidado, até a gente dentro da igreja vai perdendo esses valores, que no texto aqui está escrito assim, que as nossas casas são projetadas de uma forma que o maior e o principal cômodo é para ficar o ídolo desse século, né? Que é a televisão. Né? Hoje está mudando, está ali com o celular, né? Está ali com as redes sociais. Mas, enfim. Então, lá na sala é o principal lugar, é o lugar onde você recebe as pessoas, né? Para que a televisão fique lá, e é lá que você gasta mais tempo. É lá que você gasta muito do seu dia. Mas, em compensação, dentro da nossa casa não tem um quarto de oração, não tem um quarto de guerra, né? Como é a imagem aqui da senhorinha. Não tem um lugar onde a gente vai cultuar o Senhor, onde a gente vai orar, onde a gente vai adorá-lo. Mas tem um lugar onde a gente vai ver muita porcaria, a gente vai ouvir muito palavrão, a gente vai ouvir muitos princípios que não condizem aos princípios de Deus sendo ensinados, né? Então, a gente tem... Aqui falou muito comigo também. Sim, a gente vai lá ensinar isso para as pessoas, mas primeiro a gente que vai levar a paz, né, e vai levar a palavra de Deus, tem que olhar para as nossas vidas. Se a gente não tem, sem querer, investido esses valores, de passar mais tempo na frente de uma televisão, né, do que lendo a Bíblia, né, ou do que orando dentro de casa. Essas coisas não podem estar invertidas, porque são como dracmas que a gente vai perdendo dentro de nós e dentro das nossas casas. Mas como que a gente pode, né, reencontrar essa dracma que se perdeu, né, no sentido desses valores? Como tudo bem, a gente foi lá e disse para a pessoa que talvez ela tenha perdido alguns valores dentro da casa dela. E não pare nesses 3 que a gente deu como exemplo. Mas a gente não vai só dar o problema, né? Quando a gente abre a Casa de Paz, a gente disse que a gente ia lá levar as boas novas, né? Eu ia levar o evangelho, que nem a Fernanda pregou nos dízimos e ofertas desses dias. O evangelho são as boas novas, né? E quem diz boas novas não leva só problema, mas leva solução também. Então, como que ela vai poder encontrar? Para essa pessoa poder reencontrar esses valores e trazer de volta a essência do que Deus tem para a vida daquela família, ela precisa tomar como exemplo a atitude daquela mulher que perdeu a dracma, né? Então, a primeira coisa que ela precisa se determinar a fazer é decidir procurar o que você perdeu. E você precisa procurar, né? Então, muitas vezes, é muito mais fácil a gente jogar a responsabilidade para alguém do que a gente ir lá, já que o problema é dentro da nossa família e cabe a nós resolver, a gente ir lá e resolver. Então, às vezes, a gente pega os problemas com os nossos pais, com os nossos filhos e com os nossos cônjuges e liga para o pastor e fala assim, pastor, eu estou com um problema aqui. Dá para a gente marcar para você vir aqui em casa, fazer uma oração poderosa? Não tem problema a gente ligar para o pastor para ele fazer uma oração poderosa. Realmente, sobre a vida deles, há muito poder. Mas quem tem que resolver e se determinar a resolver o problema somos nós. Afinal, a família é nossa e o problema também é nosso, né? E foi exatamente o que essa mulher fez. Quem perdeu a dracma foi ela. Então, ela não ligou para as vizinhas virem procurar as dracmas para ela. Ela foi procurar. E ela só foi se alegrar junto com as vizinhas depois que ela achou as dracmas. Então, a gente precisa se preocupar de se a gente está vendo que a nossa família está indo por um caminho que não é muito legal e é muito diferente do que está na palavra de Deus e a gente aprende domingo a domingo, então a gente tem que procurar ir lá, voltar lá atrás e ver aonde que a gente se perdeu e restabelecer todas essas coisas dentro da nossa casa, né? Então, aí tem a frase que a mulher falou, né? Porque achei a dracma que tinha perdido. Você acha que tem algo que precisa ser restaurado no seu lar? Então, decida ser usado por Deus nessa missão,
né? Se você tem se incomodado de que tem faltado oração dentro da sua casa, que tem faltado comunhão, que tem faltado diálogo, então é porque Deus quer te usar para restaurar todas essas coisas, né? E não simplesmente você passar essa responsabilidade. E primeiro decida pela sua própria mudança, porque se você pretende ajudar a sua família, então primeiro você tem que estar muito bem resolvido consigo mesmo, né? Decida se reencontrar primeiro, reencontrar os valores que se perderam dentro do seu eu, né? E primeiro você estar bem com Deus para você poder levar uma mudança para toda a sua família. Amém? O segundo passo que você precisa fazer é valorizar os pequenos detalhes. A mulher, ela tinha 10 dracmas, né? Então ela tinha ali algumas moedas, mas ela notou a falta de uma. Ela não esperou perder 2 ou 3 ou ficar só com 5 para falar, nossa, perdi 5 dracmas, né? Assim é com dinheiro. Se você tiver 50 reais, mesmo que eles sejam trocados, tudo em nota de 10 no bolso, se você perder 10 reais, você vai sentir falta, né? Você vai lá contar e falar, opa, aqui só tem 40, tinha 50, perdi 10 reais. Né? Você não vai esperar perder os 50 para se dar conta. Com dinheiro a gente percebe, até se perder R$1 a gente percebe. Né? Então, assim, tem que ser com os valores dentro da nossa vida. A gente precisa sentir falta das pequenas coisas, né? Que são coisas que têm valor. E dentro dessa casa, essa família, ela abriu a porta para receber a palavra de Deus. E pode parecer algo pequeno. Pode parecer que a gente vai passar pouquíssimo tempo dentro da casa. A gente vai fazer uma casa de paz como essa dentro de 30, 40 minutos, assim, no máximo, do máximo. Né? E parece pouco tempo, uma vez por semana, nossa, que efeito isso vai gerar? Parece pequeno, mas são 30 minutos em que essa família vai receber a palavra de Deus, e a palavra de Deus faz toda a diferença. Então, a gente precisa colocar no coração, ensinar e colocar no coração desse filho da paz, desse anfitrião, de que ele precisa valorizar esse tempo que a igreja está indo lá servir essa casa, e que a palavra de Deus que eles estão recebendo, se eles se submeterem a ela, Deus pode mudar todas as coisas, e pode restabelecer tudo que foi perdido. Amém? E esse aqui é muito legal, porque as pessoas realmente são muito assim. Próximo. Terceiro, não aceite o caos como natural. É muito comum a gente ouvir algumas coisas, principalmente no mundo, enfim, quando a gente está em algumas conversas, não, mas isso é assim mesmo, isso é normal. Né? Então, eu só perdi uma moeda só, isso é normal. Eu acho que para alguém que tem muito dinheiro, sei lá, se a pessoa perder 50 reais, tudo bem, para ela, de repente, não faz falta, para mim faz. Né? É normal, né? Todo homem não presta, isso é normal. Tipo, não vai ter ninguém diferente. É melhor eu me conformar, eu aceitar esse aqui que é mais ou menos, né? Pelo menos ele não me trai tanto, ou se ele sai, ele me avisa. É normal, né? Afinal de contas, o mundo tá ruim mesmo, né? Todo filho adolescente é rebelde, é normal, é da idade. É assim mesmo, todo mundo vai passar por isso, meus sobrinhos foram assim, né? Todo mundo que eu conheço foi assim, então meu filho também vai ser assim. Não tem nada para eu me preocupar porque ele está rebelde. Não tem por que eu me preocupar porque ele está indo para a balada e usando droga. É normal, é da idade. Não é da idade, não é normal. As coisas que o mundo dizem que é normal, mentir. Mentir é normal. É só uma mentirinha branca, é uma mentirinha do bem. Peraí, não é mentira, eu não estou fazendo mal para ninguém, é do bem, é normal. Né? Então, tem muitas coisas no mundo que as pessoas dizem que é normal, mas a gente, olhando para Deus, sabe que não é normal. É um caos, é o caos que as pessoas se acostumaram com essa vida de caos. Então, para elas é normal, o caos só fica mais intenso ou menos intenso, mas continua sendo caos. Mas o Senhor não quer que a gente viva no caos. Então, a gente não pode aceitar de que é normal. Né? A gente precisa ensinar essa família a sair desse comodismo de que tudo é normal, de que é assim mesmo, de que a vida sempre foi uma vida, né, dura e desgraçada, com o perdão da palavra, mas uma vida muito difícil, e de que vai ser assim para sempre. Não vai. Deus tem algo novo para a vida dessa família, mas eles precisam se levantar e querer essa mudança, e gerar isso em atitudes, e não apenas no, eu preciso que mude, mas eu vou ficar aqui no meu lugar, não vou fazer nada. Né? Mas lá, lembrando do primeiro, eles precisam ir procurar essa dracma, eles precisam ir procurar esses valores e fazer com que a mudança aconteça dentro da casa. O próximo passo dessa mulher é de que é um dos principais, né?
de que é necessário, como diz lá na palavra, varrer a sua casa, e isso significa se humilhar, né? Aquela mulher, ela perdeu ali a dracma, e a dracma ela é muito pequena, como eu disse, diante de uma casa que tem vários móveis. De repente, naquela época, não era esse chão bonitinho, clarinho, né? Era um chão barrento, um chão com poeira, e não dava para enxergar a dracma de olho nu, né? Então, ela precisou ir lá, afastar os móveis e varrer, e realmente procurar aquela dracma, né? E a gente precisa ter essa atitude se a gente quer encontrar esses valores que a gente perdeu dentro de uma casa, né? A gente precisa varrer. E varrer, muitas vezes, é incômodo, porque varrer faz subir poeira, varrer faz você ter que mexer em coisas que já estavam ali adormecidas. Então, de repente, o respeito se perdeu dentro de uma casa porque teve uma briga lá entre pais e filhos e se perdeu. E nunca sentaram para resolver aquela briga. E se agora a gente quiser voltar com essa essência de respeito, a gente vai ter que tocar lá no passado. E tocar no passado dói. E tocar no passado é incômodo. Talvez não tenha mais carinho, porque, né, porque houve uma traição entre marido e mulher, mas por causa da sociedade, por causa da aparência, então é melhor a gente não divorciar, vamos ficar aqui vivendo na fachada, que é melhor, né? Mas não tem carinho, não tem amor. E aí, para trazer isso de volta, precisa resolver essa situação, precisa liberar perdão, precisa ir lá mexer. Né? E é incômodo, mas a gente precisa ir mexer se a gente quer que Deus nos cure. Então, a gente precisa incentivar essas pessoas a realmente varrerem o interior delas, varrerem a alma delas e a atitude de que elas estão tendo. Varrer a boca, né? De que muitas vezes, talvez, não só o palavrão, né? Às vezes, falar palavrão é a coisa mais simples diante de uma pessoa que pragueja o dia inteiro, de que só fala coisas negativas, né? E não crê de que Deus pode fazer, de que Deus pode operar, né? Mas só atrai coisas ruins, né? Então é preciso varrer a boca para que flua palavras de bênção, palavras que profetizam, palavras de amor e de edificação, né? Varrer o tempo, porque às vezes a gente fala, não, eu não tenho tempo para nada. Aí tá rolando no Facebook lá uma imagem, acho que é o Billy Graham, falando de que quando Jesus voltar, a gente vai saber que a gente não deixou de buscá-lo por falta de tempo. Afinal de contas, a gente passa muito tempo no Facebook e no WhatsApp. Então, se a gente tem tempo para Facebook e para WhatsApp, a gente poderia usar esse tempo para orar e para ler a Bíblia, né? Então, a gente às vezes diz que não tem tempo para a nossa família, não tem tempo para Deus, que são as principais coisas, mas tem tempo para gastar na frente da televisão, tem tempo para as redes sociais. Então, a gente precisa varrer o nosso tempo, tirar o que não é prioridade, não nos edifica e tornar as prioridades no seu lugar, né? Varrer a sua mente, varrer o seu coração, né? Que muitas vezes, talvez você não declare muitas coisas, mas na sua mente passam coisas absurdas, né? Talvez você não fale para ninguém e ninguém saiba, né? Menos mal, né? Porque quando sai pela boca você está profetizando, mas ainda assim não é isso que Deus quer, que você fique preso nos seus pensamentos ruins ou pensamentos que não te edificam e não edificam as pessoas à sua volta, sentimentos que também te ferem. Então, você precisa varrer tudo isso de dentro de você, né? Sentimentos, às vezes, dentro da própria família, de achar que um filho, achar que a mãe não o ama, de que todos estão o julgando, de uma esposa ficar ali com medo se o marido está atraindo ela ou não, né? Você precisa varrer tudo isso dentro de você, colocar a sua família aos pés do Senhor e crer que Deus está no controle dela, amém? E a Bíblia diz em João 16:8, eu não coloquei o muito obrigada. Que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da juízo e do juízo, da justiça e do juízo. E esse, quando ele vier, é o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, ele está na terra, né? E ele é quem nos ajuda aqui, nos ajuda a orar, nos ajuda a estar na igreja, nos dá anseio em buscar a Deus, e é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tô que nem a Mames. Às vezes enrola e não sai de jeito nenhum. Glória a Deus.
E é Ele que nos convence. Então, é a Ele que a gente precisa orar primeiramente, porque somos nós que vamos ministrar, mas temos que ensinar essas famílias que é o Espírito Santo que eles precisam orar para que eles sejam convencidos de toda sujeira. O Espírito Santo, se a gente perguntar para ele, Espírito Santo, aonde tem sujeira, ele vai mostrar. E aí cabe só a nós ir lá e falar, tudo bem, Espírito Santo, então eu vou limpar aqui essa área, porque realmente, né? E é Ele que vai nos convencendo. Então a gente precisa colocar essa família aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para que eles sejam convencidos de toda essa sujeira, para que eles se humilhem e tenham um renovo de vida na presença de Deus. Amém? E o último passo dessa mulher, né, é que você precisa ser diligente, você precisa ser focado, você precisa querer fazer aquilo até o fim, né? A Bíblia diz nesse verso que a mulher procurou a dracma até encontrar, né? Ela não procurou, que nem quando você procura com uma vontade, né? Naquela mesma história que seu celular sumiu dentro de casa, e aí você mandou seu filho procurar, ele foi lá, olhou por cima, não viu no sofá, foi lá no quarto, olhou por cima da cama, também não viu, falou, não, mãe, eu não achei. Né? Mas procurou que nem o narizinho, né? Não procurou coisa nenhuma. Só foi lá para a mãe não brigar que não procurou. Né? Então, a gente não pode ser assim. Se a gente quer realmente que os valores espirituais, que esses valores familiares, não são espirituais apenas, mas familiares, eles retornem para dentro dessa casa, a gente precisa procurá-los até encontrar. A gente precisa procurar e buscar essa mudança até encontrar. E não tipo, eu comecei aqui a orar, Deus começou a querer tratar a minha família, mas no primeiro problema, na primeira dificuldade, não, deixa quieto. Isso aqui é muito difícil, essa história de restauração, de ter que falar a verdade, de ter que colocar as coisas a limpo, vai dar muito trabalho, né? Vamos deixar para a próxima. E aí não vai haver mudança. Mas se a gente procurar até encontrar, o Senhor com certeza vai mudar a realidade dessa família. E eles precisam, com certeza, que foi o que a mulher fez. Antes dela começar a procurar a dracma, ela acendeu a candeia, né? Mas que era a luz daquela época. Então, a gente precisa acender a luz do nosso coração, acender a luz dentro de nós para encontrar. É muito difícil encontrar alguma coisa aqui no escuro, né? Se a gente der um blackout aqui agora, vocês não vão mais me ver. E se perder uma moeda, então piorou, né? Que a gente não vai achar mesmo no escuro. Então, no escuro fica muito difícil. Mas quando a gente acende a luz e as coisas se tornam claras, a gente consegue encontrar com facilidade, né? Então, muitas vezes, tem pessoas dentro das casas que perderam muitos valores e elas até estão tentando procurar. Elas até, como a gente disse lá no começo, se dispuseram em ir procurar elas mesmas. Elas até, né, estão tentando, estão se esforçando, mas elas não conseguem achar. E elas estão começando a ficar cansadas, a ficar fadigadas, e parece que nada vai acontecer. Mas talvez nada esteja acontecendo e elas não conseguem encontrar porque elas não fizeram o principal. O principal é acender a luz, e a luz é Jesus. Né? A luz é Jesus, é Ele que traz à tona todas as coisas. Então, para que a gente tenha restituição da nossa família, para que a gente tenha restituição dos valores que se perderam, para que a gente ache o que a gente perdeu no dia a dia, né? A gente precisa mostrar para Jesus, falar assim, Jesus, me ajuda a ver. A gente precisa primeiro acender a luz dentro de nós. Jesus, eu me perdi dentro de mim mesmo. De repente, eu não era uma pessoa de mentir, eu não era uma pessoa de invejar, eu não era uma pessoa de blasfemar, mas eu não sei porque eu me tornei assim. E agora me limpa, agora, né, varre a minha casa para me ajudar, também ajudar a minha família a mudar de vida. Né? Então, o segredo dessa chave de restituição é acender a luz. Porque quando a gente acende a luz e Jesus opera dentro de nós, Ele pode operar também dentro da nossa casa. Né? Ele pode trazer à tona tudo o que estava ali perdido e escondido e colocar as coisas nos seus devidos lugares. E ter Jesus na nossa vida, é como está aí no último tópico, é nos entregar totalmente a Ele, deixar Ele dirigir a nossa vida, ter comunhão com Ele e servi-lo. Né? Não dá para a gente ter Jesus se a gente se entregar pela metade, se a gente, né, ir só até certo ponto. A gente sabe que o porão da nossa casa está a maior sujeira, mas a gente não quer deixar Ele entrar lá para limpar. Então,
não dá para viver com Jesus colocando limites nele. A gente precisa se entregar e confiar de que é para o nosso bem tudo que ele vai fazer. Deixar que ele dirija e tome a frente da nossa vida. Então, se ele está nos pedindo algo, pedindo que a gente tenha uma conversa com a nossa família, pedindo que a gente mude totalmente, mesmo que pareça que tudo saiu do lugar. Se Jesus está mandando e está tirando tudo do lugar, é porque vai ficar melhor assim. A gente precisa confiar nessa reforma que ele está fazendo na nossa vida. Ter comunhão com ele, né? Não gastar mais tempo com as coisas supérfluas, como uma televisão, como as redes sociais, como conversas que não te levam a lugar nenhum, e passar mais tempo tendo comunhão com Jesus e servi-lo, né? Porque eu creio que é o espírito que a gente tem, porque se a gente está querendo tirar tempo do nosso dia, da nossa vida, para ir lá servir famílias, é porque eu creio que todos vocês estão dispostos a servir a Jesus, amém? Então, a gente precisa realmente acender a luz, né, dos nossos corações e crendo que se você acendeu a luz e Deus restituiu a sua vida primeiro, você que vai lá ministrar, certamente Ele vai fazer muito mais na vida daquela família que também está abrindo as portas para Jesus. E se eles acenderem a luz para Cristo, eles vão ser totalmente surpreendidos na presença de Deus. Amém? Esses são os segredos para que essa família venha a ser totalmente restaurada, para que ela venha a ser restituída em tudo de que foi perdido, roubado pelo inimigo, né? Porque o inimigo realmente vai criando situações para que as famílias se desgastem, mas vocês vão levar lá a receitinha para que tudo venha voltar a ser da vontade de Deus. Amém? E a próxima chave é top, também é sobre família. E aí é sobre como você salvar a sua família, amém? Então você, que eu creio que não sou só eu, mas se você ora, se você jejua pela sua família e você quer ver todos, né? Não só pai, mãe, irmão, mas seus tios, seus avós, todos eles aos pés de Jesus, você precisa vir na próxima chave. Vai ser poderoso os ensinamentos que elas vão nos dar, para que a gente saiba as ferramentas que a gente tem que usar para ganhar a nossa família para Cristo e a gente ter essa alegria de viver a promessa que Deus diz de que toda a nossa família servirá ao Senhor. Amém? Glória a Deus.